Olá pessoal, tudo bem? O tema hoje é o terceiro encontro que nós temos, né? Então o tema hoje é sobre segurança, só recapitulando, nos temas anteriores a gente falou de projeto logístico, né? O fato dele ser a prova de futuro, ser versátil, falamos também de um bom fluxo, né? Pensar bastante bem antes de automatizar, quer dizer, o ideal é ter o fluxo correto para depois automatizar ele, né, para não repetir ou automatizar as falhas e ineficiências. E também uma tendência que a gente está vendo de ter tecnologias replicáveis, porque com a capilarização de CDs e tudo ficar muito mais distante, tudo tem que ser muito simples, muito fácil de copiar, muito fácil de gerir, né? E por último, no outro tema, nós falamos especificamente de espaço, né, o uso correto do espaço, quer dizer, se o espaço não tiver bem alocado, não tiver bem explorado, todo projeto de logístico ele sai em cima de uma base ineficiente, tá? Então, o tema hoje é falar de segurança, né? Segurança, a intenção não é chovendo molhado, tá? Segurança se fala muito em segurança, tem obrigações regulamentares, tem a questão toda de prioridade, então a gente procura sempre trabalhar com segurança em qualquer operação, preservar pessoas, preservar produto, preservar a operação, né? Mas dar talvez assim um outro ângulo para a avaliação de segurança, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, isso tem que estar sempre pensando, quem está fazendo pensando em segurança na logística, é entender que o acidente só acontece quando alguma coisa está se movimentando, né? Excepcionalmente tem questões químicas, tem algo que pode ser espontâneo, mas via de regra, né, a maior parte dos acidentes acontece porque algum movimento não foi adequado, né, ou o movimento do produto, o movimento da pessoa não foi como havia sido planejado, ou não houve um planejamento para que aquele movimento acontecesse, né? Então, a primeira questão é será que a gente está levando em conta no planejamento todos os movimentos possíveis, né? E quando a gente fala impossíveis, é todos, né? Então isso é complexo, tem muita questão de registro e melhoria contínua, né? Para toda vez que um movimento indesejado acontece, isso seja registrado, então isso precisa ser levado em conta no planejamento, né? E por último, se a estrutura de armazenagem ou equipamento de armazenagem são adequados àqueles movimentos, né? Então, isso também é outra coisa, né? Entender bem a característica daquele equipamento, se ele suporta aquela questão e suporta ao longo do tempo, né? Tem questões aí de engenharia, que é fadiga de materiais, ciclos de repetição, isso tem que ser levado em conta. Questão de manutenção preventiva, manutenção corretiva, então são equipamentos, né? Equipamento se aplica a isso, né? Mais uma vez, existem empresas complexas, empresas que têm estrutura para prever isso, mas tem muita gente que está gerindo um depósito e precisa pedir apoio, precisa pedir opinião, precisa pesquisar com quem entende do assunto e quem possa contribuir com essa informação. E, de novo, a gente está trazendo aqui a ideia de contribuir, né? Quer dizer, dentro do crescimento, da melhoria, de aumento de conhecimento dentro de logística, esse é um outro ponto que precisa ser levado em conta, que é como é que eu vou planejar, né, prever um tipo de acidente, como é que eu vou prevenir que ele aconteça, né, no projeto. Tá? Então, só para lembrar, né, que existem normas para estruturas, existem normas para equipamentos de movimentação, existem normas para atividades, né, há normas do trabalho, né, quer dizer, da legislação, normas de segurança do trabalho estão lá na legislação, então isso tem que ser levado em conta.
Mas o que a gente precisa entender é que tem muito ainda para se adquirir conhecimento, né, sobre identificação e redução de risco. O que a gente está falando aqui essencialmente, a gente convive com risco, né, e a ideia toda é eliminar o risco, ou não sendo possível eliminar o risco, prever, alertar, para que quando aquele risco venha a acontecer, que ele possa ser evitado, né? Então, essencialmente isso. Então, existem técnicas para nos ajudar a entender quais são esses riscos e eliminar os riscos, ou ao menos que eles sejam conhecidos, tá? Então, quando a gente fala em risco, quando a gente fala em acidente, quando a gente fala em algo indesejado, né, a gente tem que pensar em três coisas, né? Primeiro é a ocorrência, né? Ou qual é a probabilidade, ou qual é a possibilidade daquele fato indesejado acontecer, né? Então, pode ser desde muito frequente ou pouco frequente. Obviamente que o que acontece com uma frequência maior pode estar nos afetando, pode estar próximo de nós com uma frequência. Então, a gente tem que olhar primeiro o que? O que acontece muito, né? Porque o que acontece muito tem um risco de acontecer uma frequência maior. É óbvio, mas isso precisa ser levado em conta e medido e registrado para quando se for feita a análise. Segunda questão, que é tão importante, talvez mais importante ainda, é qual é a gravidade daquele fato indesejado. Então, quando aquilo acontecer, que gravidade vai acarretar, né? E, de novo, precisa priorizar, precisa levar primeiro em conta o que é mais grave, né? Mesmo se acontece muito pouco, mas é mais grave, o que é grave tem precedência sobre o menos grave. E, por último, uma coisa chamada detecção. Ou seja, o que é detecção? É aquilo que é indesejado, ele avisa antes, ele tem um alerta, ele tem um alarme, ele tem alguma forma de prever que vai acontecer, ou ele acontece de uma forma abrupta, né, e a gente não tem um aviso prévio de que aquilo que é indesejado vai acontecer. Então, quando a gente soma essas três questões, que é a ocorrência, né, a probabilidade de acontecer, com a gravidade, com a detecção, a gente começa a ter o quê? Uma matriz de priorização ou um número, né, que diz, olha, isso que é mais grave, que ocorre mais e que não avisa que vai acontecer, isso tem que ser levado em conta primeiro, né? E aí tem uma ferramenta, né, que é muito conhecida, que é quem trabalha, por exemplo, na indústria automobilística, quem trabalha com qualidade, quem trabalha com gestão de projeto, né, tem uma ferramenta que é chamada, a sigla em inglês é FMEA, né, que é análise do modo de falha e seus efeitos. O que é a análise de modo de falha e seus efeitos? Então, é um momento de analisar quando está se planejando alguma determinada ação para ver o que pode acontecer e, se isso acontecer, qual é o efeito que isso vai ter, né? Então, dentro da técnica de FMEA, FMEA é a maneira que se chama isso, essa técnica, ela diz o seguinte, olha, eu vou analisar tudo que é indesejado e vamos começar a priorizar, depois que concluiu a análise de todo o processo logístico, só para lembrar, né, desde o recebimento do material, processamento, armazenagem, expedição, tudo que acontece nesse fluxo vai ser analisado do ponto de vista de atos indesejados, ou atos inseguros, ou atos que possam gerar acidentes. Então, passo a passo vai sendo categorizado, medido, ele recebe um número, né? E esse número então vai dizer o seguinte, olha, atos graves, né, ou falhas graves, que acontecem muito seguido e que não avisem que vão acontecer, isso tem que ser levado em conta e uma ação normalmente deve ser tomada para minimizar, né, aumentar o nível de alarme ou reduzir um item que é guardado em altura, a gente tenta reduzir a altura, um item que é levado sem um sistema de retenção, ele vai trocar o sistema de retenção, ou daqui a pouco a gente não vai armazenar isso nesse depósito, vai botar num depósito mais adequado. Então, tem uma série de ações que vão ser tomadas para reduzir aquele número, porque
atos que podem acontecer graves e que podem acontecer com muita frequência, a gente não quer conviver com eles, a gente precisa tomar ação para reduzir isso. Tá? Então, aí, depois de feita a análise, tomadas as ações, vem as questões de projeto. Né? Então, diz, bom, então eu tenho categorizado, isso aqui acontece assim, isso não pode acontecer, então a gente vai pensar o que primeiro? O que eu posso fazer no meu projeto logístico para que aquele número possa reduzir? Né? E aí vem, então, o que é? Qual é o movimento adequado? Tá? Então, por exemplo, se quer uma caneta, né? Se a caneta está indo num corredor desse jeito, o risco dela encostar, de fazer algum ato indesejado, é maior do que se eu levar ela nesse sentido. Então, movimento. É mais importante eu levar ela mais próximo do chão ou se ela está em altura? Não. Movimento em altura é um risco. Opa, movimento em baixa altura é um risco menor. Então, a gente vai começar a tomar ações físicas no projeto com o equipamento mais adequado para movimentar aquela carga. Tá? Então, aí entra as questões de projeto. Tá? Junto com isso é a estabilidade, como é que essa carga vai ser retida, se tem algum dispositivo para reter essa carga, se existem guias para colocar aquele movimento, o que pode ir numa determinada, não pode ir numa. Então, são ações de projeto. Junto com isso vem, agora, isso é o ideal, né? O ideal é aquele equipamento não cai porque ele está no nível baixo, a altura é baixa, né? Tudo que eu levar em cima tem um risco maior de ter uma falha do que eu levo embaixo. Então, isso é o ideal de qualquer projeto, é movimentar corretamente. Bom, não tem como, eu preciso movimentar numa situação de risco. O que se faz então? Aí começa a entrar as ações de controle ativo. Né? Então, vão ter válvulas, vão ter sensores, vão ter o sistema de WMS, ele vai evitar que o item crítico seja guardado em altura, WMS manda ele guardar embaixo. Daqui a pouco a gente pode ter inteligência artificial, um sistema de câmera, né, o circuito interno de TV que avisa, detecta e alerta, né, sobre aquilo que está acontecendo. Né? E depois disso, bom, então tá, não conseguiu evitar, aí vem as situações de controle passivo, né, que é colocar capacete, colocar barreira, evitar passagem. Por exemplo, se tem uma ponte rolante passando, evita a passagem de pessoas naquela área ou reduz o número de pessoas que estão expostas àquele risco. Então, já são ações de, bom, acontecendo o ato indesejado, como é que a gente vai fazer para minimizar os danos, né? E aí depois vem todas as questões de alerta sonoro, visual, para dizer às pessoas, ó, aquilo pode estar acontecendo, tá? Então, o que a gente, já indo para um final, um encerramento, o que está se propondo aqui é que haja uma integração dessas atividades de planejamento, de engenharia, com a gestão, com o usuário, né? Porque quem precisa saber os riscos que estão sendo envolvidos é o usuário lá na ponta. Se isso não for levado em conta na atividade de projeto, de planejamento, de escolha das opções, né? E que isso, depois de desenvolvido um sistema que funciona, que isso não leve para o ponto final, para o ponto de uso, né? Então está havendo que a ideia de o projeto bem feito não está chegando lá no usuário. Então, isso é importante, é uma ferramenta simples, conhecida, né? Talvez não tão usada dentro do âmbito da segurança logística, mas é testada e é uma questão de usar para começar a desenvolver e começar a ver os resultados. Tá? Então, obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima vez.